Graça e paz, queridos e queridas. Eu sou a Gisele Beda, superintendente da Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus do Jardim Carvalho, Ministério Ansalca Guarulhos, juntamente com a minha parceira Cleide Dornelas e mais ou menos 50 colaboradores aí que nos auxiliam neste trabalho. Infelizmente, estamos passando por um momento difícil de isolamento social, distanciamento físico, mas espiritualmente falando, estamos juntos em oração, unidos num único propósito. Amém? Por essa razão, as programações presenciais da nossa igreja foram suspensas e a palavra do Senhor tem sido levada até os irmãos por meio das lives do nosso pastor local e presidente deste ministério, pastor Laércio. Tem sido uma bênção, pastor. Quero desde já agradecer aí a todos que estão colaborando, irmão Ronaldo, irmão Ivan, e todos os outros irmãos que estão postando lives aí, levando a palavra até os nossos irmãos nas suas residências. A partir de hoje, então, a EBD passa a ser ministrada por meio de live também, para que juntos possamos, Senhor. Estamos, então, dando início ao segundo trimestre da EBD de 2020. É um trimestre bíblico, ou seja, nele nós estudaremos um livro da Bíblia, que é a carta de Paulo aos Efésios. É importante lembrar que este estudo foi feito pela CPAD em 1999, ou seja, no século passado, e agora está retomando aí. É um tema imperdível, você não pode ficar de fora. Amém? Para ministrar essa aula, teremos hoje aqui o nosso pastor Laércio, que possui um vasto conhecimento da palavra do Senhor e com certeza trará um estudo abençoado e edificante para as nossas vidas. Essa aula é destinada a 3 públicos em especial: adolescentes, jovens e adultos. Então nós faremos uma única aula para esses 3 grupos: adolescentes, jovens e adultos. Não faremos nada em específico para as crianças, porque a liderança das crianças já tem feito um trabalho aí muito bacana por meio de um aplicativo chamado Bíblia para Crianças, no qual os pais se cadastram, baixam o arquivo, tem histórias bíblicas, atividades, e elas ainda mandam algumas atividades no grupo Amiguinhos de Jesus. Então a nossa live, retomando, vai atender adolescentes, jovens e adultos. Amém? Depois nós postaremos no grupo como é que nós vamos fazer para os irmãos terem acesso à revista, tá bom? Que todos tenham uma ótima aula, uma manhã de excelente aprendizado e um dia abençoado em nome de Jesus. Amém. Com a palavra, nosso pastor Laércio. Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui nesta manhã, dessa vez para nós ministrarmos a aula da nossa escola bíblica dominical, como já foi dito pelo nosso superintendente, irmã Gisele. Estudaremos a carta aos Efésios. Quero desde já agradecer a todos que estão conosco neste momento para participar deste estudo bíblico. Quero nesse momento também fazer uma oração em prol da vida de cada um dos irmãos, dos alunos que estão conosco nesta manhã. Amado Deus, Pai Santo, queremos lhe agradecer por mais esta oportunidade tão singela e tão maravilhosa que o Senhor nos concede nesta manhã, de podermos transmitir, Senhor, a Tua palavra. Desta vez, nesta feita, o ensino bíblico, Senhor, da nossa escola dominical, quando estaremos estudando a carta aos Efésios, Senhor, onde o Senhor fala poderosamente a respeito do grande amor do Senhor na pessoa de Jesus Cristo e da igreja, o seu corpo vivo na terra. Que o Senhor possa nos trazer edificação, fortalecimento, em que nós possamos crescer, Senhor meu Deus, crescer em conhecimento, crescer na graça do Senhor Jesus Cristo. É o que nós pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Gostaria de convidar os irmãos que estão conosco nesta manhã, nossa primeira lição desse nosso trimestre, onde nós estaremos estudando os primeiros versículos da carta, na primeira lição,
onde estaremos falando sobre saudação aos destinatários. Então você é o nosso convidado. Nosso texto áureo da nossa lição, ele diz: a vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1 e versículo de número 2. É interessante a gente notar que essa saudação do apóstolo Paulo nos traz duas coisas extremamente importantes. Primeiro, a graça. A graça é o favor imerecido de Deus para toda a humanidade. Tudo é através da graça. E é através da graça que nós alcançamos paz. Paz da onde? Da parte de Deus. Porque nós, antigamente, em nossos pecados, estávamos em inimizade contra Deus. Mas pela graça, Ele nos trouxe paz com o nosso Deus e Pai e com o Senhor Jesus Cristo. A nossa verdade prática diz que a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. A nossa leitura em classe se encontra em Efésios capítulo 1, verso 1 e 2, e depois Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, do verso 1 ao 7. Está escrito assim a palavra de Deus: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós, a do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 19, verso 1, a seguir diz assim: e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Para nós darmos início a esta exposição do nosso comentário, como introdução, eu gostaria de fazer menção de um texto, de uma frase, do pastor Wilson Porte Jr., no livro chamado Unidos pela Cruz, editado pela Vida Nova. O nome do livro é Unidos pela Cruz, a mensagem de Éfeso para a igreja de hoje. É este livro aqui. Se alguém depois quiser adquirir esse livro, muito importante e bom também para o seu conhecimento. Ele diz o seguinte: que nós precisamos observar. Veja, ele diz assim: a epístola de Paulo aos Efésios
é uma das cartas mais importantes que o apóstolo escreveu. Em nossos dias, é um dos livros que mais precisam ser redescobertos e estudados. Se não fosse tão ignorado, negligenciado e desconhecido, sem dúvida, não encontraríamos tanta confusão e desvios dentro das igrejas cristãs, mundo afora. A carta de Paulo tem uma importância fundamental para a igreja no século XXI, porque o seu conteúdo trata dessa questão eclesiológica, da eclesiologia, fala do corpo de Cristo, e isso é de suma importância para nós nos dias atuais. Nós temos como objetivo dessa nossa lição, em primeiro lugar, apresentar a autoria e a data da nossa epístola, que nós estamos estudando. Segundo, identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios. E terceiro, explicar o propósito da escrita e a mensagem nela contida. São esses três objetivos que nós pretendemos dentro da nossa lição. A data da revista, ou seja, a data da carta aos Efésios, a data em que ela foi escrita, ela também é importante nós sabermos. A data, a sua autoria,